Saudações odontolegais. Sejam muito bem-vindos a essa iniciativa da área de odontologia legal da USP de Ribeirão Preto, os Drops Odonto Legal FORP USP. São gotas de odontologia legal durante o isolamento social. Meu nome é Ricardo, sou professor responsável pela área de odontologia legal da USP, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, e vamos para o nosso 14º episódio. E nesse episódio, continuando aí na sequência de propaganda, como pode ser observado nos drops anteriores, falando aí agora do Código de Ética Odontológica, Infrações Éticas, parte 1. Para iniciarmos esse drops, eu inverti um pouco a ordem do Código de Ética. Fui lá para o final da parte de propaganda para falar a quem se aplica a infração ética ou as infrações éticas que estão ali estabelecidas no Código de Ética Odontológica. Aí tem dois artigos que são interessantes a gente comentar antes de passar a falar das infrações éticas. Olha o artigo 45. Pela publicidade e propaganda em desacordo com as normas estabelecidas no Código de Ética Odontológica, responde solidariamente proprietários, ou seja, donos ali, obviamente, vinculados à odontologia, responsável técnico por aquele ambiente odontológico e demais profissionais que tenham concorrido na infração, tudo, obviamente, na medida da sua culpabilidade, na medida da sua responsabilização. Tá? Então, veja, você que está como responsável técnico, você responde pela infração ética, mesmo que você não tenha participado na organização da estratégia de propaganda. E até você que trabalha lá dentro também pode ser responsabilizado. Ainda complementa no artigo 46. Aplicam-se as normas deste capítulo a todos que exerçam odontologia. Isso até lá no começo do Código de Ética, né? Mas veja, olha, para todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que tenham agido de forma direta ou indireta com essas condições aí da propaganda, do anúncio, da publicidade. E até coloca uma série de itens ali, por exemplo, clínicas, policlínicas, operadores de plano de saúde e outras entidades. Então, fique atento, tá? O Código de Ética Odontológica, ele é muito claro quanto a isso. Tem responsabilização para todos os envolvidos em estratégias de divulgação que infringam o Código de Ética Odontológica. E aí vamos lá, nessa primeira parte, falar de algumas das infrações éticas constantes nessa normativa. Onde a gente encontra as infrações éticas? Lembra que a gente já viu em dois drops anteriores, um que a gente fala do que é obrigatório constar, outro que a gente fala das questões opcionais, do que pode constar numa estratégia de comunicação, e aí, na sequência, o Código de Ética ele vem com as proibições, né, com o que é infração ética. Iniciamos ali, no artigo 44, o inciso 1º, fazer publicidade e propaganda enganosa. Tá? Obviamente, o próprio inciso ele vai abordar um pouquinho sobre isso, mas é legal a gente fazer uma analogia aqui. O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece, coloquei ali embaixo do slide para você, está vendo ali o artigo 37, parágrafo 1º? Isso não é o Código de Ética. Essa citação ali embaixo é do Código de Defesa do Consumidor. Olha o que está ali, ó. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário que seja inteira ou parcialmente falsa, ou que, de qualquer modo, ainda que por omissão, seja capaz de induzir ao erro ao consumidor. Ou seja, quando você induz o consumidor ao erro, você tem uma propaganda ou uma publicidade ali enganosa. E o Código de Ética ele ainda fala sobre a condição da publicidade de propaganda abusiva. E também, fazendo analogia lá com o Código de Defesa do Consumidor, está lá no mesmo artigo 37, mas no parágrafo 2º. Abusiva, dentre outras, a publicidade que tenha qualquer tipo de discriminação, que incite a violência, que explore medo, superstição, que se aproveite ali de uma deficiência de julgamento ou experiência ali de pessoas que não respondem por si, por exemplo, que está ali a da criança, desrespeitando valores ambientais, ou que seja incapaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde ou segurança. Tá? Então veja que aqui a gente tem informações de cunho mais geral. Não é permitido infração ética, né, publicidade ou propaganda que seja enganosa ou abusiva. E aí a gente faz essa analogia só para entender esse aspecto do que seria a propaganda enganosa e do que seria a propaganda abusiva. Mas o inciso continua. Né? Ele coloca lá, incluindo o que, nisso que ele pode entender, né, no Código de Ética Odontológica, como uma propaganda enganosa ou abusiva. Expressões ou imagens de antes e depois. Opa, mas, Ricardo, e aquela resolução que a gente conversou, que você gravou os drops, que eu li, que eu vi um post no Instagram falando que estava liberado antes e depois? Bom, assiste alguns drops anteriores que a gente comentou sobre a resolução 196/2019, mas o Código de Ética não foi modificado. Tá? Então, continua lá, infração ética, expressão ou imagens de antes e depois. Que mais que o Código de Ética ele entende ali que pode ser infração ética e até ser vinculado com a condição enganosa ou abusiva? Ajuste de preços,
serviços gratuitos e até o anúncio de modalidades de pagamento e qualquer outra que venha a surgir depois ou que venha a aparecer e que com isso implique na comercialização da odontologia. Tá? E entendo que essa comercialização não é aquela ideia assim, mas a odontologia ela é um comércio. Não é nesse sentido. Tá? É quando você lida ali com uma condição extremamente mercantil, né? Onde você não enxerga um paciente, um ser humano, o atendimento e a atenção à saúde. Mas quando você vê apenas a questão financeira e trabalha tudo ao redor disso. O que mais a gente tem? Continuando no artigo 44, infrações éticas, inciso 2º, eu não posso anunciar nem divulgar nenhum tipo de título, qualificação ou especialidade que eu não possua. Razões óbvias, né? Se eu não tenho a especialidade, se eu não tenho aquela qualificação, não tenho por que anunciar essa informação. Mas vejam um detalhe ali, né? Principalmente para as questões das especialidades, né? Sem registro no Conselho Federal. Ou seja, para você poder anunciar que é especialista, você deve ter feito o curso de especialização, deve ter terminado o curso de especialização, recebido o certificado disso, registrado-se no conselho e estar devidamente inscrito como especialista. E tem mais um detalhe nesse inciso 2º. Eu também não posso anunciar especialidades que não sejam reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia. Hoje são reconhecidas 23 especialidades. Se você cumprir os requisitos legais, né, você pode anunciar essas especialidades, desde que você cumpra os requisitos estabelecidos. Mas eu não posso inventar nomes de especialidade. Então, eu sempre devo ter o cumprimento da condição ali dos requisitos estabelecidos e, associados a isso, ser reconhecido pelo Conselho a especialidade que eu estou anunciando. Inciso 3º, infração ética, anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, área de atuação, que a gente já viu que eu posso anunciar, mas o que ele está colocando que aí não é permitido? Quando não estejam devidamente comprovadas cientificamente. Então, qualquer técnica, qualquer tratamento, qualquer procedimento que você venha fazer, deve estar comprovado cientificamente. Isso também vale para suas instalações e equipamentos, que além de ter essa comprovação científica, deve ter o seu registro validado pelos órgãos competentes. Então, muito cuidado, né? Eu trouxe do exterior um produto X, um equipamento Y. Se isso não estiver validado pelos órgãos competentes do Brasil, você não pode fazer a utilização desses equipamentos. Inciso 4º, infração ética, criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou ultrapassadas. Você pode pensar assim, mas Ricardo, a odontologia ela evolui, né? Então eu não vou poder falar de um tratamento que eu faço e que esse tratamento é mais moderno, os resultados desse tratamento. Você pode falar do seu tratamento, mas você não pode, ao falar do seu tratamento, denegrir a imagem de outra técnica ou de outro tratamento, se essa outra técnica ou esse outro tratamento tiver comprovação científica. Lembre-se, se o jornalista é um profissional liberal, ele atua com liberdade de convicção, e aí ele vai indicar, apresentar para o seu paciente ou realizar no seu paciente aquelas técnicas nas quais ele se sente mais seguro, se sente mais apto para fazê-lo, desde que ela tenha respaldo técnico e científico. Então, a crítica aqui ela está nesse sentido. Faça o tratamento X porque o tratamento Y é ultrapassado, é ruim. Se esse tratamento Y tem comprovação técnico-científica, eu não posso fazer esse tipo de analogia. Quinto inciso, né? Infração ética, dar consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento ou divulgar resultados clínicos por meio de qualquer veículo de comunicação de massa. Né? Então, a gente tem esse entendimento, a gente vê isso na Lei 5.081, existe toda uma discussão voltada aí para situações da teleodontologia, com uma resolução até recente ali, mas que mantém esse entendimento da consulta por veículos de comunicação em massa. Lembrando a continuidade desse inciso, que ele também coloca ali, bem como permitir que sua participação na divulgação de assuntos odontológicos deixe de ter características de esclarecimento e educação da coletividade. Às vezes as pessoas perguntam, mas eu fui chamado para dar uma entrevista, então eu não posso? Pode, porque você vai estar informando a coletividade sobre odontologia, educação em saúde, importância da saúde bucal, entre tantas outras situações. Tá? Então, o que eu preciso entender é esse impedimento da utilização de veículos de comunicação em massa para condições de consulta, diagnóstico, prescrição de tratamento, e na comunicação eu trabalho sempre com a educação da coletividade. E educando a coletividade, eu vou atrair mais pessoas para a odontologia como um todo. Aquelas pessoas mais próximas a mim, ao meu consultório, mas pessoas mais distantes aos consultórios das suas regiões, das suas cidades, dos seus estados. E, fechando esse drops, tem mais infrações éticas, mas para não ficar muito longo. Sexta infração ética, né? Divulgar nome, endereço ou qualquer outro elemento que identifique o paciente.
Professor, mas e a resolução? Já falamos sobre isso poucos minutos atrás, né? Mas vejam aí que o Código de Ética Odontológica ele não dá essa permissão de você utilizar nenhuma informação do paciente que permite essa identificação e olha a continuidade, né? A não ser com seu consentimento livre esclarecido ou do seu responsável legal, desde que não seja para fins de autopromoção. Ou seja, mesmo com o consentimento pelo Código de Ética Odontológica, não pode ser para autopromoção. Então, a partir do momento que eu divulgo imagem de paciente, informação de paciente, e eu uso isso, por exemplo, como é utilizado hoje em mídias sociais, isso é para uma divulgação do consultório, isso é para uma divulgação do profissional, divulgação da clínica, isso está vinculado a uma situação de autopromoção e, consequentemente, benefício do profissional, da entidade ali, prestadora de assistência odontológica. Então, fiquem atentos, né? O Código de Ética Odontológica ele tem essa vedação expressa ali como infração ética nesse inciso 6º. Espero que as informações tenham trazido, não digo novidades, mas embasamento para você. Acompanhe as nossas mídias sociais. Dúvidas, informações, sugestões, me envie um e-mail, ricardohenrique@augusto.br e continue acompanhando os nossos drops. Um grande abraço e até a próxima.